Jesus amado, Mestre querido, mais uma vez aqui reunidos nessa casa, agradecemos com sinceridade essa oportunidade que aqui temos de discutir, de debater e de entender um pouco mais dessa doutrina que nos consola e que nos dá a oportunidade de raciocinar. Muito obrigado a esses amigos espirituais que aqui estão e pedimos a eles que se mantenham próximo ao nosso irmão esposo publicado, que ele possa trazer com bastante transparência e tranquilidade tudo o que preparou para nós. Que todos possamos juntos vibrar em harmonia, trabalhando junto com todos os irmãos que aqui estão. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Muita paz, prezados amigos, o nosso carinho, a nossa vibração, que os Espíritos amigos possam estar conosco nessa noite, nos auxiliando a sermos lúcidos, coerentes e úteis, de forma que possamos sair daqui mais corajosos, mais esperançosos nas lutas dessa reencarnação. Nós temos insistentemente abordado esse tema, a violência. Examinamos as causas da violência, apresentamos teorias que procuram propor caminhos para reduzir a sua prevalência. A violência nas mais diferentes modalidades, os latrocínios, os furtos, os assaltos, as invasões de domicílios, os sequestros, os crimes passionais. E de tal forma falamos e ouvimos a respeito da violência e da criminalidade, que até parece que elas estão no DNA da sociedade contemporânea. Parece até que as taxas de violência têm aumentado de forma exponencial, pelo tanto que nós falamos e discutimos a respeito do assunto. A impressão geral é que nós vivemos hoje, talvez, a época mais violenta da nossa história. É curioso observarmos que esse tipo de pensamento ocupou a mente do codificador da doutrina espírita. Porque há um momento em O Livro dos Espíritos, precisamente na questão de número 784, em que Kardec apresenta aos benfeitores uma indagação que nós hoje, se pudéssemos, teríamos apresentado. Kardec formula a pergunta da seguinte maneira: a perversidade do homem é imensa. Parece até que, do ponto de vista moral, o homem recua em vez de avançar. A impressão que eu tenho é que Kardec formulou essa pergunta num momento de emoção. Talvez ele tivesse sido vítima de uma situação de violência, ou alguém de sua família, ou talvez em Paris naquela época uma onda de criminalidade varria a cidade, porque ele faz uma afirmação contundente, dura. A perversidade do homem é imensa, afirma Kardec, e prossegue: será que ele está piorando moralmente? A resposta que os Espíritos deram a essa indagação nos surpreende, porque eles dizem assim: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem avança moralmente, porque melhor compreende o que é o mal e dia a dia vai coibindo os abusos. A resposta dada pelos Espíritos Superiores à questão 784 encontra consonância, minha gente, com os mais recentes estudos na área da criminalidade. E uma obra publicada recentemente nos Estados Unidos se dispõe a estudar esse tema, a violência através dos tempos. O seu autor, o professor Steven Pinker, é um neurocientista do MIT, e depois de estudar a violência durante muitos anos, publicou esse livro, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, um livro com mais de 1000 páginas, onde ele conclui, após estudos minuciosos, o seguinte: ao contrário
do que muita gente pensa. A violência não está aumentando. Os estudos têm mostrado que a violência, em quase todas as suas modalidades, vem sofrendo gradativa redução, de tal forma que nós podemos afirmar, conclui o professor Pinker, que nós vivemos hoje a época mais pacífica da história da nossa espécie. As conclusões do professor Steven Pinker se baseiam em dados estatísticos confiáveis e em conclusões racionais. Vejamos alguns dados que apresenta em sua obra. Do final da Idade Média até o século XX, as taxas de criminalidade caíram 25 vezes. No século XVI, na Inglaterra, a taxa de homicídios por 100 mil pessoas por ano era de 120. Hoje, na Inglaterra, a taxa de homicídios por 100 mil pessoas por ano é menor que 1. Ou seja, a Inglaterra hoje é 95% mais segura do que era no século XVI. Lembra o professor Pinker? Nos séculos XVI e XVII, 25% dos jovens aristocratas morriam assassinados. Lembrando ele que o passado foi um momento de nossa história em que qualquer um sofria grandes riscos de ser vítima de agressões físicas ou de morte violenta. E evoca ele os horrores da escravidão e dos duelos, que ceifavam, via de regra, pessoas numa fase jovem. Não há mais escravos na terra e os duelos foram proscritos em todas as nações do globo. Lembra ainda Steven Pinker que desde o fim da Guerra Fria, em 1989, até os nossos dias, todos os conflitos organizados no campo da violência reduziram. Genocídios, invasão de nações por outras, ataques terroristas, governos ditatoriais, e nós nos lembramos da nossa América Latina. Há 50 anos, com uma ou outra exceção, todos os governos viviam sob regimes ditatoriais, onde eram frequentes os desaparecimentos de pessoas, a tortura. Hoje, na América Latina, com uma ou duas exceções, todos vivemos em países democratas. Lembra ainda o professor Pinker, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, até os nossos dias, há um movimento crescente de rejeição a qualquer tipo de preconceito ou discriminação, seja preconceito étnico, religioso, contra a mulher, a criança, o homossexual, os animais. A nossa geração acompanhou a problemática do negro na América do Norte e na África do Sul. Problemas resolvidos do ponto de vista institucional. Nós assistimos os conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda. Nós acompanhamos as guerras entre hindus e muçulmanos na Índia. Examinando a situação da mulher, há muito pouco tempo no Brasil, a mulher sequer tinha o direito de voto. Era uma criatura colocada à margem da sociedade. As crianças, se considerarmos os castigos corporais que os pais aplicavam aos seus filhos na minha infância, hoje seriam inadmissíveis. A discriminação em relação ao homossexual há 50 anos, minha gente. A homossexualidade na Europa, Inglaterra e França principalmente, era considerada crime. Se indivíduos fossem pegos em prática homossexual há 50 anos, na Inglaterra, seriam presos, condenados. Se considerarmos a situação dos animais, de 50 anos para cá, o que se mudou no respeito aos seres sencientes. Eu tinha 10, 11, 12 anos e passava as minhas férias na cidade de Guarani. E havia lá uma espingarda de chumbinho, herança dos ancestrais. E eu então pegava com os coleguinhas a espingarda de chumbinho, ia para as matas de Guarani matar passarinho. Há 50 anos.
Hoje isso é impensável. Portanto, o professor Pinker conclui com a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec: a violência e a criminalidade não estão aumentando. Eu acredito que essa visão pessimista e derrotista que muitos de nós temos a respeito disso se deve a dois fatores. Primeiro, a mídia, que investe na temática se tem sangue e audiência, e passa então a invadir a nossa casa através dos telejornais, das novelas, as revistas, uma temática onde o tema é colocado de uma forma superlativa, e nós passamos a acreditar que é só isso que existe. Mas quando nós passamos a observar os fatos, nós vamos ver que os fatos são os mesmos, mas se repetem tantas vezes e com tanta insistência que nós passamos a acreditar que a coisa é muito mais grave. Na verdade, é o mesmo fato apresentado de maneira diferente por pessoas diferentes em momentos diferentes. Mas há um segundo motivo também que eu acho que responde pelo derrotismo de muitos de nós. É que, na verdade, nós observamos o mundo a partir da nossa realidade interior. Nós vemos as coisas através de óculos cujas lentes são construídas pela nossa realidade íntima. Se cultivamos dentro de nós o desamor, a frustração, a carência, nós projetamos isso no mundo e passamos a ver o mundo como um colorido que não é do mundo, mas que é nosso. Um companheiro do ID nos contou uma experiência que é muito reveladora. Ele havia deixado o seu automóvel no estacionamento no centro da cidade, onde ele deixa frequentemente, e quando foi buscar o carro, a jovenzinha, a funcionária lá no estabelecimento, ele a cumprimentou gentilmente: bom dia, fulano. E aí então voltou para eles: bom dia? Como bom dia se arrombaram outra vez a loja do fulano? Como bom dia se acharam mais um corpo de um adolescente na Zona Norte? Como bom dia se os pivetes estão aí na rua tomando as sacolas das senhoras? E ele achou a resposta dela muito estranha e resolveu conversar com ela. E verificou que ela não estava nem um pouquinho bem. Vivia problemas no relacionamento, dificuldade com os filhos, falta de dinheiro, e na verdade, ao focar o mundo, ela estava focando o mundo através da sua realidade pessoal. O mundo, minha gente, é como é. Há pessoas boas, sensíveis, honestas, dedicadas ao próximo. Há pessoas más, há pessoas exploradoras, há pessoas não sinceras. Depende de nós nos focarmos num grupo ou de outro grupo de pessoas.